Muito boa noite, pessoal. Muito boa noite. Começando aqui ao vivo, mais uma live sobre fundos imobiliários, 30 de novembro de 2021. Depois do plantão da B3, vários fundos anunciando renda. E aquilo que eu tenho falado está acontecendo. As cotações estão caindo? Estão. As cotações caíram muito? Caíram. Mas olha o rendimento por cota, como eles estão se mantendo estáveis, sólidos, em alguns casos crescentes. Sim, temos os nossos desafios, temos os nossos problemas, mas, na média, estamos indo muito bem com relação aos rendimentos por cota na grande maioria dos fundos imobiliários. Bom, Bruno, seja bem-vindo para que a gente possa bater um papo sobre o MCCI 11 Mauá Capital. E já vou de antemão dizer que quem ficar até o final, ele vai dar uma palhinha aí do MC High Yield aí para que vocês possam, tem outros fundos hedge funds aí, ele dá uma palhinha da prateleira da Mauá lá. Seja bem-vindo, Bruno. Obrigado, é um grandíssimo prazer estar aqui de novo. Acho que é unanimidade aqui o tamanho da referência que o professor Baroni é no mercado. Muito feliz de poder estar aqui, muito feliz de poder falar um pouco mais sobre o fundo para todo mundo que está assistindo a gente. Tá? Muito bem. Bom, antes de mais nada, eu quero mandar um abraço para o Luiz Fernando Figueiredo, que é o CEO, o fundador da Mauá Capital, e também para o Guilherme, que é o RI, que sempre nos ajuda aqui, sempre faz a ponte de comunicação. Então, vamos em frente. Ô, Bruno, vamos lá. Uma pergunta que tem chegado muito para mim é sobre a resiliência dos fundos de CRI. Então, antes da gente colocar a lupa e falar do MCCI propriamente dito, eu queria te ouvir um pouquinho com relação a isso, né? Porque desde a pandemia, os fundos de CRI se tornaram referência, foi o setor que mais cresceu, hoje praticamente 40% do mercado, mas agora eu tenho recebido alguns questionamentos. Será, professor Baroni, que os fundos de CRI continuarão resilientes num cenário agora diferente? Juros indo para 12, inflação também já em 2 dígitos. Como é que é a tua visão com relação a esse futuro de curto, médio prazo para os fundos de CRI? Não, vamos lá. Primeiro também inclui nos seus abraços aí Marcelinho e Robert, esses são aqueles caras que carregam o piano e que Sim, ninguém vê. São as feras. exatamente. A gente só tá aqui na live. Toma conta do O... financials do fundo, essa turma toda aí É isso. O que cara que sabe na vírgula, acerta o na dividendo oitava na casa vida. decimal, né? Então, gente, assim, acho que a gente teve um movimento de fundo de CRI, ele se destacou do IFIX, mas por 2 grandes etapas, né? Sendo bem rápido, a gente não quer falar do passado, mas 2020 teve uma grande migração de tijolo para CRI e todo o dinheiro que estava entrando em fundos imobiliários estava indo para os CRIs. Numa leitura do mercado em que a situação estava azeda, pandemia, ninguém sabe direito o que fazer, então você abre o livro ali de finanças na primeira página, está dizendo, olha, ao invés de se posicionar no equity, né, na dívida, ter seu dono de tijolo, se posicione, ao invés de se posicionar no equity, se posicione na dívida, que é o negócio mais seguro, e o mercado ele fez essa migração, você teve uma migração grande de investidores institucionais, isso fez a cota dos fundos subir. Aí em 2021 a gente teve um segundo movimento, que foi o movimento da inflação. Então a inflação começou a ficar rampante, a maioria dos fundos de CRI, acho que como, né, a plateia que é muito qualificada, como todos sabem, os CRIs eles são indexados à inflação geralmente M1 ou M2, ou seja, se você viu no jornal hoje que o IPCA foi meio, daqui a 1 ou 2 meses isso vai estar refletido no dividendo do seu fundo de CRI, indexado à inflação. Esse repasse é muito mais direto, né, muito mais direto do que os fundos de tijolo, e os fundos começaram a distribuir ótimos dividendos. Né? Esses ótimos dividendos começou a atrair capital, esse capital atraído, enfim, fez as cotas subirem. Né? A porta aqui, eu digo, a porta é pequena, quando todo mundo quer passar, faz fio. Então, foi o segmento, ele desempenhou de maneira brilhante, né? Ele subiu mais todo mundo, ou caiu menos, e continua pagando bons dividendos. E eu diria assim, que a perspectiva de curto e médio prazo continua muito boa, tá? Por uma união desses dois fatores. Então, primeiro, falando de perspectiva, assim, o fato dos fundos de CRI terem passado incólumes na pior crise sanitária que a gente já teve e, consequentemente, uma crise importante financeira, mostra que o segmento é resiliente. Então, pô, quem me assistiu aqui no Baroni em 2019, pô, a gente, né, tava ali falando, pô, gente, eu juro por Deus que o CRI é um papel seguro, juro que a operação estruturada é boa, juro que se você buscar ali uma garantia, pô, 2-1, num bom ativo, onde você conhece, numa cobertura de juros de 1.3, 1.4, 1.5, você está tranquilo.
A operação estruturada, ela é uma operação high grade, né? Com uma laje comercial de qualidade, com um galpão logístico de qualidade, com empreendimento residencial, com alienação fiduciária. Os gestores juravam de pé junto que isso era bom. O mercado comprou, mas foi uma compra relativamente nova. O segmento de fundo de CRI é novo, né? Então hoje o segmento representa 40% do IFIX. Há 5 anos atrás representava menos de 15%. Então o crescimento foi grande, cresceu de 5 para 40 bi em 3 anos. Então é novo. Para o investidor médio o conceito CRI, eu aposto que a maioria das pessoas aqui aprendeu recentemente. Então eu falo, pô, será que é forte? Será que realmente é uma operação boa, né? Porque, pô, quem é esse cara? Eu nunca vi, o que está acontecendo? E aí passou a pandemia e não tivemos nenhum problema. Assim, não teve aquele gigante problema. Nas operações, né, deste tipo que eu estou falando aqui, as operações estruturadas, as operações que a gente costuma chamar de high grade, né, que são com imóveis típicos, que são com imóveis, são com bons contratos de locação, são com índices de alavancagem e garantia adequados. Nada deu problema. E assim, não deu nem suadeira, né? Não é que ele ficou preocupado, pô, vai dar problema. Não, nada. A vida continuou como se, né, ficava até sem graça. Pô, o que está acontecendo no meio da pandemia? Não está acontecendo nada, o pessoal está pagando, o prédio ainda está alocado, etc. Por que eu estou dizendo tudo isso? Passamos pelo teste de fogo. Então ficou muito nítido que este é um produto resiliente. Quando bem escolhido, né, quando o investidor acerta a mão no gestor, quando o investidor acerta a mão aqui no tipo de operação, no tipo de fundo, casa com o seu apetite a risco, ele é um produto que te oferece baixo risco, ele é um produto que te oferece baixa rentabilidade. Então, como um veículo de crédito, e o fundo de CRI ele é uma renda variável, mas recheada de renda fixa, né, eu sempre digo isso, como um veículo de crédito ele é imbatível. Ele te oferece bom risco de crédito, se você passou por uma pandemia nada aconteceu. A liquidez desse fundo para o gestor é uma liquidez de longuíssimo prazo, infinita. Então a gente pode, né, nos dar o prazer de fazer operações de longo prazo, buscar um prêmio de duration aqui mais longo. E para o cotista é uma liquidez D+1. Ele vende hoje e amanhã, né, depois de amanhã está na conta dele. Então eu faço sempre essa brincadeira, assim, é o produto que eu vendo para minha avó. Assim, esse produto ele é imbatível em termos de risco e retorno, em termos de volatilidade, cota, liquidez e retorno, que são sempre as 3 variáveis aqui do mercado financeiro. O pessoal fala muito de risco e retorno e esquece de liquidez. Né? Para você ter muito risco e muito retorno, se você comprar um CDB de 10 anos, você consegue 150% do CDI, sei lá. Mas você vai ter que ficar aquele capital preso por 10 anos. Então são 3 variáveis importantes, são 3 dimensões. É risco, retorno e liquidez. O fundo imobiliário de CRI está te oferecendo bom risco, passando pela pandemia, belíssima rentabilidade, então na média estão pagando quase, né, 1% ali ao mês e boas perspectivas, e liquidez razoável, né? Liquidez aí você vende e está na tua mão em 2 dias. Então isso continua muito bem, tá? Eu não estou aqui fazendo propaganda de fundo de CRI, mas eu estou dizendo que isso continua bem porque o segmento está comprovado. E aí tem uma segunda vertente importante, que é qual foi o impacto da inflação no seu fundo de CRI? Né? E eu acho que isso é uma coisa que os leitores mais sofisticados já conhecem. Existem 2 regimes de distribuição de caixa, existe o de distribuição de resultados. Existe o chamado regime de competência e o regime de caixa. Essas palavras querem dizer o seguinte: um paga a inflação, o outro não. O outro paga só uma parte dela. Então, se você tem um papel que é inflação mais 7, e a inflação foi de, só para a gente brincar aqui, 3, né? Vamos rezar para ela voltar para 3 um dia. Esse daqui paga 10%, esse aqui paga só 7%. Mas ele acumula essa taxa, ele acumula esses 3%. E em algum momento ele vai distribuir. Então, existem fundos de inflação e fundos de inflação nesse momento, tá? Então, acho que pensando numa segunda pernada aqui, aí para finalizar o que eu estou dizendo, existem muitos fundos como, né, o caso do MCCI e acho que outros casos também, que possuem ali uma bela gordura de inflação nos seus papéis, que essa gordura ela vai ser paga no tempo. Então, prevejo o segmento de fundo de CRI ainda como o maior distribuidor de dividendos do ano que vem. Tá? Muito bem. Bruno, e você meio que levantou a bola, né, quicou a bola aqui para que eu possa fazer a segunda pergunta, justamente em relação aos spreads, né? Quando veio a pandemia ali, muitos começaram a tocar um saxofone aqui, sei lá onde, então se estiver entrando no áudio aí, peço desculpa.
Vai ficar uma live musical, né? Então, assim, quando veio a pandemia, os fundos high yield, eu não gosto muito dessa nomenclatura, mas como o mercado se acostumou a falar, vamos ficar nessa mesma página aí. Os fundos high yield, né, aqueles da de inflação mais 10, mais 11, eles começaram a entregar retornos extraordinários, muito altos. Isso fez com que tivesse uma corrida por esses fundos, inclusive aceitando pagar ágio de 30%, 40%, 45% em vários deles. O high grade ficou meio que fora de moda. Então as pessoas falam assim, não, mas esse aí está pagando muito pouco, porque ainda estava naquele momento do CDI baixo e de uma inflação, na maioria deles IPCA, principalmente os high grade são IPCA, eles não são IGPM, a maioria, e o IPCA ainda amassado. Nós tivemos vários meses, alguns meses, desculpe, com deflação, o acumulado de 12 meses baixo. Então ele ficou, vamos lá, a grosso modo, ficou meio fora de moda, né? Porém, as coisas mudaram um pouquinho em 2021. O que nós começamos a perceber é que com a subida dos juros, os spreads ficaram mais próximos um do outro. Então, quem negociava a inflação mais 4,5, 5, começou a fazer a 7, 7,5, 8. Só que quem estava fazendo a 10, 10,5, não consegue fazer a 15, a 16, né? E aí esses spreads encurtaram um pouco. E, para piorar a situação, ou talvez melhorar, ou colocar a bola no chão, esses fundos high yield tiveram fortes correções nos seus preços, buscando mais o valor patrimonial, o que gerou incertezas, dúvidas, desconfortos, etc. Não vamos entrar, não é pauta falar de high yield na live aqui. Mas você concorda comigo que os spreads hoje estão menores, a equivalência entre high grade e high yield ficou mais próxima, ou seja, o carrego do high grade agora parece que fica mais coerente com o que ele de fato é, e o high yield agora vai ter que se reencontrar nessa história toda para que ele possa ancorar de novo a sua relevância dentro do mercado. Tanto que as próprias emissões têm tido mais dificuldade de se captar, mesmo nos high yields que tiveram históricos aí de bons rendimentos. Desculpa desenvolver o raciocínio, mas acho que é importante contextualizar. Bom, acho que essa pergunta é muito boa, assim, e ela se resume ao que você falou, é o spread, né? Spread é diferença da taxa básica para a diferença aqui da operação que você faz o seu CRI. A gente viu a taxa de tesouro direto subir algo próximo de 1,5%, entre 1 a 1,5%, a depender do vértice que você está olhando. E é que a gente fala que o repasse disso daqui nos CRIs, ele foi menos da metade, tá? Ou seja, na média, uma boa operação subiu 0,5% de taxa, 0,6%, 0,7% de taxa. Ela não, ou seja, o spread da operação ele comprimiu. Isso para mim é muito um reflexo que está acontecendo do próprio mercado, isso eu venho falando muito em lives, em entrevistas. Tem um grande descolamento entre a percepção da realidade e a realidade, a economia real. Então a gente vê na tela uma coisa muito sangrenta, isso em crise, isso em tijolo, isso em tudo. E a gente vê a economia real andando bem. A gente vê o prédio sendo locado e vendido a 30 mil reais por metro e o mesmo prédio semelhante ali no tijolo do fundo imobiliário está negociando a 15 mil reais por metro. Crise é a mesma coisa. A gente vê a taxa básica de juros subindo ali 1,5% e o gestor vai tentar comprar um CRI no máximo 0,5%, 0,6% a mais. Então, esse repasse, o que aconteceu? Ele aconteceu no high grade e ele não aconteceu no high yield. Tá? Então, as operações típicas de um high yield, operações mais, uma cara de um loteamento, uma multipropriedade, outros segmentos típicos, né, do high yield, eles mantiveram o mesmo grau de precificação, eles mantiveram inclusive a dinâmica que vinha acontecendo de um excesso de liquidez diminuindo a rentabilidade das operações. No high grade a dinâmica oposta, né, aconteceu. Então se eu tenho 0,5% de uma operação de inflação mais 5, é 10% a mais de rentabilidade. Se eu tenho 0,5% de uma inflação mais 12, não muda muita coisa. Tudo isso para dizer o seguinte, o high grade encostou no high yield em termos de rentabilidade e o risco ele se manteve, né, muito distinto entre as categorias. Aí acho que a última filosofia aqui, né, que eu trago é o seguinte, em momentos como agora, que são momentos atípicos de mercado, né, o preço está estranho, então, você tem boas oportunidades. Então acho que isso é muito falado, pô, boa oportunidade, boa oportunidade, boa oportunidade. Todo mundo pensa em preço, seja preço de cota ou seja a taxa do CRI, né, quanto maior melhor. Só que tem uma segunda importantíssima variável que é o risco. E você pode aproveitar momentos de mercado bagunçado
para manter o mesmo preço, mas abaixar o seu risco. Então, quando este movimento, você olha, pô, o high grade colou no high yield, em vez de você pode pensar, pô, eu vou ficar feliz porque eu tenho um high grade pagando mais, mas você pode falar, deixa eu diminuir o risco da minha carteira, deixa eu diminuir a minha exposição de risco, recebendo a mesma coisa, né? No final do dia, que são duas maneiras de olhar e uma visão um pouco mais conservadora, um pouco mais puro sangue, é a nossa visão aqui, né? Em momentos como esse, eu prefiro diminuir risco do que aumentar a rentabilidade, tá? Acho que vem nesse parâmetro, porque a gente sabe que dividendo não é tudo. A gente sabe, como você comentou, né, os fundos de high yield eles tiveram um belíssimo destaque, e acho super merecido, por estarem distribuindo dividendos muito bons. E agora o high grade chegou lá, carregando muito menos risco, o pessoal está falando, pô, estou começando a olhar para as outras variáveis além do próprio dividendo, né? Acho que isso é importante. Muito bem. Na sua segunda resposta, você também levantou uma outra bola sobre essa questão de regime de caixa e competência. Uma das características de alguns fundos que, eu vou colocar aqui entre aspas, pagam mais, é porque eles distribuem em regime de competência. Até acho que no final do dia, o competência e o caixa vão se encontrar em algum lugar. O problema é se você tiver um problema pelo caminho. Vou repetir. O problema é se você tiver um problema pelo caminho, né? No caso do MCCI, você tem um regime de caixa mais conservador, ou seja, a inflação vai ficar na cruada ali. Isso é tão verdade que quando nós olhamos o patrimonial dele, eu estava querendo pegar aqui um dado mais atualizado, mas enfim, dá 101,15 por cota, né? Se você considerar que o fundo fez o IPO a 100, tira os custos ali, vamos colocar de 3, posso só fazer uma conta de padeiro aqui, 97 e tal. Então você tem um potencial, uma potencial distribuição de inflação futura, você vai acruando esse rendimento, e quando você negocia esse CRI no mercado secundário, ou quando você faz, enfim, alguma operação, ou o próprio evento de distribuição da inflação, você se apropria disso e distribui para o cotista. Onde eu quero chegar com tudo isso, Bruno? A previsibilidade de um fundo como MCCI se torna maior, uma vez que, mesmo que nós tenhamos uma inflação, um IPCA mais baixo no ano que vem, e tomara que tenhamos, você tem capacidade de manobrar e ficar menos sensível à oscilação da inflação, dos juros, enfim, vamos falar mais de inflação, que eu acho que é mais o fórum nosso aqui de discussão. Meu raciocínio está correto por essa linha? Perfeito, Baroni. A gente preza no MCCI, eu gosto muito de colocar ele como um fundo puro sangue, né? Ele é um fundo que vai ter sempre um foco aqui em operações de CRI padrão, operação bem estruturadinha, estruturada dentro da própria Mauá, originada na Mauá, etc. Um viés aqui de comprar e casar com o CRI, de não ficar fazendo giro. Então, quando a gente tem este perfil, significa que eu consigo ter muito mais previsibilidade dos meus resultados, né? Então, a gente brincou ali do Marcelo, do Robert, o pessoal tem o Excel ali super calibrado, que consegue acertar exatamente quanto a gente vai ter de resultado hoje e para os próximos meses, tá? O que isso significa? A gente consegue operar hoje num modelo que nós prezamos pela estabilidade da distribuição de resultados. Então eu utilizo os mecanismos que nós temos aqui para conseguir atingir um nível de dividendo, e o cotista deveria olhar para aquele nível de dividendo e sempre deveria esperar que ele está sendo mantido. A gente brinca que o MCCI gosta de ser o reloginho suíço. Então nós operamos no regime caixa, ou seja, a maioria da inflação ela não é distribuída, ela é acruada no resultado, e a gente consegue ter uma bela previsibilidade de distribuição. Então, o jeito que eu gosto de falar é assim, o MCCI nunca, no momento da festa, a gente nunca vai ser o primeiro. A gente nunca vai entrar antes na festa que todo mundo. Então, no momento que estava todo mundo ali, estamos distribuindo a 1,50. O MCCI conseguiria distribuir 1,50 esse mês? Conseguiria. Conseguiria distribuir até mais do que isso. Né? Eu estou... como você mesmo comentou, estou antecipando lucros futuros, né? Então, a gente preza aqui por manter, né, uma gordura, manter uma previsibilidade. Então, do mesmo jeito que eu não fui o primeiro a entrar na festa, a gente demorou para entrar na festa da inflação, a gente também vai demorar para sair da festa da inflação. Então, nós não seremos os primeiros a sair, provavelmente seremos um dos últimos a sair da festa. Traduzindo, se você tiver um fundo de CRI que é mais sensível à variação da inflação, se a inflação começar a arrefecer em 2022, a tendência é que os rendimentos nominais também caiam, né?
Acho que, se você me permite, acho que tem duas coisas Vamos. que o cotista do fundo de CRI tem que ficar muito atento. Primeiro é essa que a gente está comentando aqui, que é a inflação e seu impacto, né? E CDI também, que CDI acaba sendo minoria na grande maioria dos fundos, né? Mas é o indexador e seu impacto, quando ele impacta, se ele impacta em caixa, se ele impacta na cota patrimonial, que a gente chama de accrual aqui. Então isso é muito importante para o cotista analisar. E existe um segundo fator, que é o seguinte: quanto do seu fundo se vale de movimentos de mercado? Ou seja, quanto a gente preza aqui, e eu não estou dizendo que a gente é melhor ou pior que ninguém, nós só temos esta cabeça, a gente é aquilo que eu repito, o fundo de CRI puro sangue. Eu compro o CRI, eu não quero vender. Eu não quero comprar muito fundo imobiliário, quero ter um pedacinho menor que 10% da carteira. Eu quero comprar o CRI típico, eu quero comprar um CRI que vence em 2030 e ficar abraçadinho com ele até 2030. Eu quero estruturar esse CRI. Essa é a nossa proposta. Existem, com muito mérito, outros fundos que trabalham mais com o giro. Compram mais fundo imobiliário, vendem mais fundo imobiliário, vendem e giram muitos papéis. Quando você faz esse giro, em um momento que a taxa de juros está decrescendo, né, ou seja, está indo do 7 para o 6, do 6 para o 5, do 5 para o 4, do 4 para o 3 e pouco, Você que foi o que explode o aconteceu, rendimento. cada vez que você vende, você antecipa lucro futuro e traz o lucro para hoje. É muito semelhante ao racional da inflação. Super meritório. Não é um pouco da nossa cabeça. Agora, no movimento oposto, em que a taxa foi de 3 para 4, de 4 para 5, tomara que pare por aí, mas enfim, fica muito mais difícil você fazer esse tipo de ganho. Então, o cotista sempre tem que atentar essas duas variáveis para ver se aquele dividendo que ele está recebendo é estável, tem possibilidade de ser algo de mais longo prazo ou não, tá? Isso que você está falando é importantíssimo e eu, dentro dos relatórios da Suno, eu procuro levar essa educação para o investidor. Eu acho que são características diferentes, você tem gestores de FIIs com características diferentes e não é muito de certo ou errado, é questão do perfil e da característica do gestor. Então, o mais importante quando eu faço essas lives aqui é justamente mostrar para vocês o perfil do gestor. Então, do mesmo jeito que eu trago um de high yield, eu trago um que gira mais, eu trago o próprio Bruno. Então, assim, vamos falar em nomes. Eu trago o Selegato, eu vou trazer Kitari, eu vou trazer o Bruno, eu vou trazer a RBR, e no final das contas, quem ganha são vocês que vão olhar e falar, poxa, eu me identifiquei mais com esse ou com aquele, ou eu quero ter um pouquinho desse, um pouquinho menos daquele. Eu acho que essa que é a grande mágica e a beleza do trabalho que a gente faz aqui. Mas, Bruno Bagnarioli, tá vendo? Eu não poderia deixar de entrar nesse tema. Você também tocou num ponto muito sensível aí, de estruturação. É outra frente que eu defendo aqui, que eu gosto cada vez mais dos gestores que estruturam as operações dentro de casa. Hoje, a grande maioria do portfólio da MCCI, vocês são majoritários, são operações estruturadas internamente. Porém, cada escolha é uma renúncia, né? Ou seja, não dá para ter tudo o tempo todo, todas as vezes. E um dos pontos, de tudo que eu já ouvi até hoje de MCCI, o único ponto que às vezes a gente vê alguma polêmica, alguma discussão, é relacionado à taxa de performance. Na contramão, você sempre defendeu de que essa taxa justificaria, ou seria justificada pelas essas operações estruturadas in-house, né, dentro de casa, para que você pudesse se apropriar de uma relação de risco-retorno melhor, e mais do que isso, que você conseguisse reverter custos dessas operações para dentro do fundo. E por uma coincidência ou não dos fatos, no relatório passado, vocês reverteram quase 6 milhões de reais numa operação do WT Morumbi para dentro do fundo, que compensa com uma certa folga essa taxa de performance aí paga ao longo de um semestre, ao longo de um ano. Eu queria te ouvir, porque é um tema sensível, eu vou desligar meu som aqui, vou deixar você falar à vontade, porque é aquilo que eu falo, o meu público, ele se propõe a ouvir, aprender, entender e assimilar para que tomem decisões. Às vezes tem pessoas que já estão aquele preconceito e você pode falar qualquer coisa que ela não vai querer mudar de opinião. Eu não estou aqui para mudar a opinião de ninguém, eu estou aqui para fazer com que as pessoas reflitam, pelo menos, naquilo que elas acreditam. Então eu vou passar a bola para você, Bruno, e discorre aí, fala do time, etc. E depois que você concluir, aí sim eu quero colocar a lupa no WT Morumbi e no Grupo CB, nas operações principais do fundo, e palhinha, eu não posso deixar de falar dos outros produtos da casa, estou prometendo, fiquem até o final aí. Vai lá, Bruno, a bola está com você. Não, que isso. Acho que essa discussão ela é super válida, super meritória. E ela é a discussão que sempre vai estar dizendo, pô, você deveria ser melhor remunerado ou pior remunerado, né? Eu acho que aqui no final do dia toda a discussão de, pô, diminua a taxa de performance, isenta a taxa de performance, ela está
ela está abordando, né, você deveria ser um fundo mais barato, você deveria ter um fundo mais caro. Acho que a nossa proposta, primeiro que acredito que coisa boa, a coisa boa ela nunca é a coisa mais barata, né? A coisa boa é sempre a coisa boa. Eu não quero ser o fundo mais barato, eu quero ser um bom fundo. A gente pensa aqui numa perspectiva de retorno final ser entregue e risco que você tá correndo. Esse MCCI é isso. E da nossa maneira de olhar e alinhar interesses, ele se materializa muito em cima da taxa de performance. Por quê? Hoje 80% do fundo ele é de estruturação proprietária. Hoje 80% do fundo a gente possui controle das operações, ou seja, mais de 80%. Eu sou dono do CRI, eu voto sozinho na Assembleia, o nosso voto é o que importa, eu tenho o WhatsApp aqui do devedor. 80% do fundo está em setores super óbvios. Comercial, em primeiro lugar agora com o WT, antes era o logístico em primeiro lugar, e residencial. Você não vai encontrar setores malucos, você não vai encontrar obra, financiamento de obra no MCC, você não vai encontrar nada que seja, não que ruim, mas num espectro um pouco maior de risco, numa localização muito ativa. Então, esse é o produto que a gente preza fazer. E aí você fala, pô, mas como é que você consegue trazer uma boa rentabilidade? Como é que você fala que você vem aqui pagar 12% e afirmar que você vai continuar pagando 12%, que seu fundo tem ali uma quantia substancial de inflação acumulada, que você poderia pagar 1,50%? Como é que você faz tudo isso? Mesmo tendo a famigerada taxa de performance, né? A maneira de você gerar alfa, a maneira de você gerar resultado no crédito, só tem duas. Ou você vai operar mercado, ou você vai fazer aquisições que estejam fora do risco-retorno. Ou seja, você fez uma compra com arbitragem. Operar mercado a gente não é o que a gente gosta de fazer. Vender, girar papel com ganho, etc. A gente não é um fundo multimercado, tem diversos bons gestores multimercado, eu não quero ficar operando curva de juros. Então eu quero comprar papéis bons. Como é que eu compro papel bom? Eu vou ligar para o fundo do Seregado e falar, ô Seregado, você tem um papel aqui, inflação mais 6, me vende ele na inflação mais 7? Ele vai desligar na minha cara. Então, o que a gente faz? A gente busca o começo do funil, a gente busca a originação proprietária, a gente busca a estruturação proprietária. Então eu busco com o mesmo papel conseguir tirar um pouquinho mais de taxa ou conseguir diminuir risco agregando garantias, agregando uma estrutura parruda. Porque o CRI, gente, ele é um negócio artesanal. Ele não é um negócio de balcão, ele não é uma commodity. Ele tem, assim, abra um termo de securitização, né? Ele tem ali 50 páginas versando sobre tudo que acontece na operação. São coisas complexas, assim, vai muito além do que a gente consegue falar aqui nessa live, que é um loan to value, é uma cobertura de juros, assim, são muitas coisas. Então, tudo isso daqui, a gente poderia ter uma postura um pouco mais passiva. A gente fica sentado aqui, eu, Marcelinho, Robert, a gente fala, pô, vamos ficar ligando aqui, comprando bons CRIs e vendendo na hora que for. Mas a gente não tem isso, a gente tem uma equipe muito maior, que é focada nessa originação, que é focada nessa estruturação. O principal pilar do fundo é esse. Então a gente tem muito aqui esse foco e isso aqui gera dinheiro. Isso é uma atividade remunerada. Só que essa atividade remunerada não é para Mauá. Essa atividade remunerada não é para o Bruno. Essa atividade remunerada é para o fundo. Então o fundo recebe lá dentro um papel CB, a inflação mais 7, sendo que esse papel, né, em outras épocas, a gente já recebeu gente querendo comprar a inflação mais 5. Esse trabalho ele recebe um fundo do WT, o CRI do WT, que como você mesmo colocou, teve quase 6 milhões de reais ali em FIIs, em prêmios, que estão 100% revertidos para o fundo. Então isso daqui, fala, pô, qual que é o meu melhor alinhamento? É eu ficar aqui escondidinho, fazer a minha atividade de estruturação, eventualmente receber uma remuneração por isso e colocar o WT lá no MCC, a inflação mais 6, e ninguém soube nada do que aconteceu? Ou eu ir trabalhar, reverter todas as taxas do fundo, colocar o EWT a 6,33 lá no MCCI, apurar quase 6 milhões de reais de ganho e pegar um pedaço disso, 20% disso, como performance, né? Então, acho que a leitura aqui da taxa de performance, ela, óbvio, é muito fácil da gente criticá-la, é muito fácil da gente simplesmente argumentar que, pô, você deveria cobrar menos, e acho que todo mundo aqui, né, que você tem as pessoas que trabalham para você, você gostaria de pagar todas elas menos, acho que isso é padrão. Mas a gente tem aqui essa visão Bruno, bem trazendo forte
trazendo para um português mais simples, você tem um fundo que hoje roda a inflação mais 6,8. Vamos arredondar para 7, só para facilitar a conta. E tem a performance. Esse mesmo tipo de estrutura que você tem hoje, se não fosse originação própria, se você tivesse que comprar de uma mesa. Porque vamos lá, Bruno. O que você falou aí agora é o conceito de uma esteira, né? Você tem uma esteira de originação, de captação, de originação, de estruturação, até você colocar isso para dentro do fundo. É uma esteira. Você tem uma esteira proprietária e ela tem um custo. A partir do momento que você não tem essa esteira e está operando o mercado, esse mesmo tipo de risco que você tem hoje no MCCI, talvez estaria a inflação mais, 5,5 ou 6. Estou dando um exemplo aqui por alto, para mostrar para as pessoas que, às vezes você fala, esse fundo não cobra a taxa de performance, mas quando você vai ver um cupom médio e o tipo de risco que está ali, ele está pegando isso de uma mesa pronta e, consequentemente, ele não está bebendo água limpa na fonte. O suposto custo de performance ficou para trás lá. Então, o cotista do fundo olha lá na lâmina, não tem taxa de performance. Tá bom, mas aquela operação, se tivesse taxa de performance, chegaria com mais prêmio e, consequentemente, as taxas de estruturação seriam revertidas para o fundo. Então, é um famoso trocar 6 por meia dúzia em determinadas condições. Aí tem que olhar no olho do Bruno e saber o grau de responsabilidade e de confiabilidade da gestora para saber que o que o Bruno está falando faz sentido ou não. No final do dia se resume a isso, né, Bruno? Com certeza. E assim, além de olhar no olho do Bruno, acho que o cotista tem que olhar o quanto ele está recebendo de rendimentos frente ao risco que ele está correndo, né? Acho que o cotista está sofisticado o suficiente para não tomar a análise dele baseada num dividendo e baseada numa linha se diz se o fundo tem taxa de performance ou não, entendeu? Esse não é o cotista sofisticado, né? O cotista sofisticado ele vai muito além disso. E o que pelo menos eu afirmo, ou o que eu tenho certeza, é que o que a gente entrega aqui em termos de risco, retorno ajustado, né, a performance, a taxa disso, que a nossa taxa também é menor do que a média, a taxa de administração, e tudo isso daqui, o que importa é a linha final. O que importa é a linha final. Essa linha final é ajustada ao risco. Então, eu entendo que acho que existe muita contestação sobre performance em fundos de CRI, particularmente não acho que deveria ser a pauta, acho que a pauta deveria ser muito mais o trabalho que está sendo feito ali por trás, mas, enfim, criou-se, acho que esse estigma. Não tem problema. Isso daqui é uma voz, acho que de uma parte dos 60 mil cotistas do fundo, né? Uma parte que briga pela sua vontade, briga pelo seu direito. E a gente, acho que é muito interessante, assim, o trabalho de gestão de um fundo com 60, 70 mil cotistas, ou né, fundos que têm mais de 100 mil cotistas. O gestor ele tem que olhar duas coisas, ele tem que olhar para o seu fundo, seus CRIs, os seus ativos, né, como é que está ali a rentabilidade. Ele tem que virar as costas uma hora e falar assim, quem manda no fundo? Quem manda no fundo não é a Mauá, quem manda no fundo não é o Bruno, quem manda no fundo não é o Baroni, quem manda no fundo não é o cara que reclama da performance, quem manda no fundo não é o cara que elogia também, quem manda no fundo é um conjunto dessas 60 mil pessoas são cotistas, inclusive eu sou uma das maiores pessoas físicas cotistas do fundo. Tudo que eu tenho tá no MCCI, ou no High Yield, ou no Hedge Fund, pra gente pensar e falar, pô, esse conjunto de pessoas é quem dá né, a cara aqui do fundo. Esse conjunto de pessoas que deveria ser o que a gente pensa, no momento de falar assim, eu vou cobrar isso daqui através de uma taxa de estruturação, eu vou cobrar isso, alinhar meu interesse através de uma taxa de performance. Eu vou cobrar mais ou menos aqui, eu vou ter mais ou menos despesa. Eu vou comprar uma operação mais arriscada, pô, por que a gente não passa a fazer loteamento dentro do MCCI? Por que eu não posso fazer obra? Ou então, pô, por que eu não vou para a operação inflação mais 5, super high grade? Então, acho que são pensamentos que a gente, em todo momento, tem que ter, né? O que representa a maioria naquele momento. É isso. E aí, assim, só para finalizar, porque foi um dado que a gente levantou e eu fiquei muito feliz em saber, eu até gostaria de compartilhar com você, Baroni. A gente estava olhando, de todos que entraram no nosso IPO, tá? 50% do fundo é o mesmo desde o IPO. Então uma pessoa, de cada duas, né, 50% de todo mundo que entrou no início do fundo, já estamos fazendo aqui 2 anos de vida, estão conosco ainda. Então, será que esse cara, ele está preocupado com a oscilação do dia a dia? Será que esse cara está preocupado com
se a taxa de ADM é 0,8 ou 0,7, se a performance é... Ou esse cara está olhando para o conjunto da obra. Então eu fico muito feliz assim de poder ter, acho que esse produto com esse tipo de característica, entendeu? Só para concluir, sim, esse assunto, que eu quero realmente te ouvir sobre o WT Morumbi e o Grupo CB. Você acha que essa pauta de taxa de performance ela ficou mais quente quando a Selic bateu a 2 e quando a Selic agora volta para 10, 11, 12, esse assunto tende a esfriar naturalmente, uma vez que o que importa, você falou da última linha, concordo, que vale a última linha, tá? Tanto que tem fundo que cobra taxa de performance e está pagando 1,30, 1,40, mesmo sendo high yield, e essa pauta às vezes não é tão discutida. Mas o que eu quero dizer para você é que, para mim, Baroni, como analista, o que importa é a relação de receita e despesa, que do MCCI vem caindo, hoje está ali 17 para 18, vem caindo, e muito possivelmente deve cair mais, uma vez que você tende a aumentar a sua capacidade de geração de receita, como a gente acabou de falar, e o juro subindo, essa régua pode mudar um pouco. Então, ele tende a voltar mais para aquilo que seria o padrão de mercado. Faz sentido a minha colocação? Esse assunto esfriar naturalmente? Não, faz, a gente até vê ele assim, esfriando. Eu acho que vai sempre ter assim, as pessoas vão sempre falar desse assunto, acho que é um assunto que entrou em voga. Eu acho que quando o CDI ficou 2%, ficou muito extremo, tanto que a gente tomou atitude aqui, acho que não custa relembrar, né? A gente abriu mão aqui de um montante substancial da performance, a gente fez a conta como se 6% fosse o benchmark do fundo e não o CDI. Então, extremos eles nunca são bem vistos, tá? E a gente também não está buscando extremos aqui, seja para um lado, seja para o outro. A sinalização que a gente fez abrindo mão de dinheiro mesmo, assim, abrindo mão do salário, de bônus E a das gente conversou pessoas. muito na época, né, Bruno? Falamos com o Luiz, falamos tudo isso aí. O Baroni foi um grande precursor aqui, também me ajudou muito a trazer essa mensagem internamente dentro da empresa, que a gente tem que fazer tem que ser balanceado, né? Eu falo, eu afirmo, eu não acho que a taxa de performance ela é algo que está desbalanceado. Quando a gente achou, a gente levantou a mão e abriu mão de dinheiro, abriu mão de dinheiro. Então a gente tem justificativas dela existir, acho que ela é meritória, acho que ela alinha interesse menor do que qualquer coisa, acho que ela é compensada com outros tipos de, não só uma taxa menor de administração, mas também uma geração maior de receita no fundo. E acho que tudo aqui, no final do dia, o MCC entrega um ótimo risco-retorno. Muito bem. E, como eu comentei, eu sou o maior investido nisso, né? Tudo que eu tenho está no fundo. Muito bem. Bruno, vamos então falar sobre o fundo. Você tem 2 operações, na verdade 4, né? Porque 3 delas estão interconectadas ali. E eu não posso deixar de explorar um pouco mais sobre esse tema, né? Vamos começar pela operação mais recente, que é a WT Morumbi, que foi um belíssimo prédio, quem conhece ele pessoalmente sabe do que eu estou falando. Você conseguiu essa taxa de reestruturação voltar. Na verdade, desculpe, foi um prêmio que você recebeu pela reestruturação, né? E aí você trouxe isso para dentro do fundo. E a taxa efetiva nos primeiros 12 meses, IPCA mais 7,91 num ativo daquela qualidade. Depois ele vai para IPCA mais 6. Tá bom, IPCA mais 6 é bom ou ruim? Não vamos entrar aqui no detalhe. Eu acho ótimo pela qualidade do fundo, mas a gente não pode desconsiderar um fator, que ela é uma operação muito volumosa, e que você tem espaço para negociar, você tem espaço para vender com ganho de capital, tem várias verticais que podem surgir. Mas primeiro eu queria que você falasse desta operação propriamente dita, e você toca num ponto importantíssimo ali. Ela é pulverizada naturalmente, você tem vários contratos de locação, então conta um pouquinho dessa história para a gente do WT Morumbi. Não, para mim essa operação ela reflete 100% daquilo que a gente versa, que são os grandes pilares do fundo. Então, ela é uma operação muito bem montada, ela é uma operação que foi originada e estruturada aqui dentro. Ela é uma operação com um ativo super óbvio, com índices de alavancagem baixos, controlados. Ela é uma operação longa, né? O vencimento dela é longo. Assim. Se eu pudesse, eu teria 100% do fundo nesse tipo de operação. Então, eu acho que a gente tem aqui, a história da operação ela é um CRI grande. Eu acho que também exemplifica aqui o ganho de escala que um grande fundo de CRI possui. Tá? Então, felizmente, aí hoje o MCCI é um fundo grande. Né? Ele nos permite fazer cheques agressivos, como esse cheque,
que permite te colher frutos futuramente. Então aqui é um caso específico de um momento de mercado atípico que a gente conseguiu agir. Lembra lá atrás que eu falei? No momento que o mercado está chacoalhando, a gente poderia ter feito alguma operação um pouquinho menos óbvia do que essa, pegando inflação mais 8? Podia. A nossa decisão foi pegar a operação super óbvia, que no mercado normal estaria saindo a inflação mais 5, e fazê-la a inflação mais 6, e colocar um monte de prêmio, um monte de sei o que na prática, como você falou, no primeiro ano ela chega a quase inflação mais 8, e depois vira inflação mais 6. Na média, a gente está falando de uma operação de 6,33%. Que o WT, acho que quem conhece, as próprias imagens do edifício tem no relatório do MCCI, impressionam. A localização é muito boa, os locatários são muito bons, então ali tem gente de bastante qualidade, como uma HDI Seguros, como uma Brookfield, como o próprio WeWork. São caras de nome, são bons contratos, e o prédio é espetacular. É um prédio AAA, incontestável, foi negociado, passou na mão de um para a mão de outro, então teve venda, teve comprador, na casa de R$20 mil o metro, que hoje já é um preço barato, hoje a gente já vê coisa saindo até mais do que isso. Só que a gente foi lá e a gente faz uma dívida num montante de mais ou menos 40% do valor do edifício, 43% para ser exato aqui. O que significa que se der tudo errado, o fundo está comprando WT Morumbi a menos de R$10 mil o metro, a R$9.300 o metro, que é uma maior barganha do mundo. Então, em termos de risco, essa operação ela é muito, muito, muito boa. Ela tem um rating? Não tem, pode ser que a gente tire um rating, eu tenho poucas dúvidas que ele vai sair o mais alto possível. Por quê? Porque a alavancagem da operação é muito baixa, né? O índice de alavancagem da operação é muito baixo, o ativo é de primeiríssima qualidade. Para mim, Bruno, ele posso reflete fazer um sempre os nossos parênteses? princípios. Por favor. Posso fazer um parênteses? Que eu acho que é só para deixar mais para efeito didático. Quando você fala que o índice de alavancagem é muito baixo, você está falando de 2 pontos aí, basicamente, né, como você acabou de falar, que no final, se tudo der errado, você tem um ativo por R$9 mil o metro, mas mais do que isso, o fluxo de aluguéis dos contratos hoje são mais do que suficientes para pagar essa parcela mensal que você tem que receber e ainda tem um excesso. Explica um pouquinho para o pessoal sobre isso, que eu acho que é importante. É basicamente o dobro, tá, gente? Ou seja, todo mês o que entra de aluguel, isso daqui ele vai no momento que você faz um CRI, o que acontece? O dono do prédio, eu vou ser pouco preciosista aqui na tecnicidade para explicar. Melhor o dono do prédio mesmo, fala o seguinte: em vez de você liga para todos os locatários, manda uma notificação formal, fala assim, em vez de você depositar o seu aluguel na minha conta corrente, você passe a depositar o aluguel na conta corrente da securitizadora, na conta corrente do CRI. É uma nova conta corrente que foi criada, que a gente dá uma lata de ouro nessa conta o dia inteiro. Então, a gente e a securitizadora, né? Então, todo mundo que paga o aluguel começa a pagar nessa conta, ela vai enchendo o potinho, uma vez que isso tem dinheiro suficiente para pagar a parcela do CRI, paga a parcela do CRI, e o restante vai aí finalmente para o bolso do proprietário. Então, existe uma conta ali que a gente está de olho, quando entrou dinheiro para pagá-la, a gente paga, e o restante aqui vai pro dono do prédio. Então, esse é um índice que a gente acompanha muito, que a gente chama de índice de cobertura. Nesse caso aqui do WT Morumbi, ele está beirando 2 vezes, ou seja, se eu tenho uma parcela de, por exemplo, R$1 milhão, lá todo mês circulam R$2 milhões. Então tem R$2 milhões de aluguel entrando, sendo que a parcela do CRI é 1 milhão apenas. Então o que isso quer dizer? Se metade do prédio não pagar, se metade do prédio ir embora, não aconteceu nada com o CRI. Entendeu? Então esse daqui é o conceito aqui de cobertura, tá? Antes de você discutir se você vai tomar o imóvel, se você vai entrar numa execução, etc., você tem todos esses aluguéis que estão te pagando. E se no pior cenário todo mundo for embora e ninguém quiser pagar nada, absolutamente nada, o prédio é seu pela metade do preço. O prédio é nosso por 43% do preço. Né? Tá, e essa operação hoje, efetivamente falando, na média, ela tem 12 meses mais gorda e depois ela baixa para 6 de cupom. Isso, mas na média ponderada dá 6,33. É uma operação que, se não tivesse no MCCI, ela poderia aparecer num outro fundo a 5 e pouco. A gente, assim, no mercado normal, essa seria uma operação de 5%. 5%. Ou seja, agora eu que estou falando, não é o Bruno, sou eu que estou falando. É uma operação de 330 milhões. O fundo
por questão de enquadramento, ele tem, ao longo de 6 meses, a possibilidade de manobrar isso aí. Se o fundo faz uma emissão, ele dilui naturalmente. Se ele não faz uma emissão, ele pode ir dando saída disso no secundário. Ou seja, é uma operação que ainda pode destravar muito valor para o fundo, com ganho de capital, com inflação sendo transitando pelo caixa, uma série de coisas. Então, a operação que, vamos falar no jargão de mercado, na cabeça ela já dá um resultado evidente, que foi os quase 6 milhões de reais, e no curto, médio prazo você ainda tem uma possibilidade de ganho. É isso, né, Bruno? Não precisa entrar em detalhe. É isso, assim, exato. Acho que de novo, o ganho está ali, cabe ao gestor executá-lo ou não. Do mesmo jeito que a gente fala, daqui a pouco a gente vai falar de CB, pô, CB está a 7. Assim, não vendo CB a 7 nem para minha mãe. Entendeu? Então tem o ganho, a gente pode decidir executá-lo amanhã, a gente pode decidir, né, executar lucros futuros em prol do lucro presente, ou pode decidir manter um patamar de rentabilidade um pouco mais alto. Então acho que o desenho geral aqui do negócio é esse, é uma operação espetacular, assim, a gente só conseguiu fazê-la por uma questão de timing de mercado, por a gente ter ótimo acesso aqui a todo mundo que estava envolvido nessa operação, né, ter esse pipeline proprietário, vamos dizer assim, e também ter um grande cheque para fazer, ter um fundo volumoso como o MCCI, e como eu falei, assim, essa operação ela retrata, se alguém quer falar, pô, deixa eu entender o MCCI, dá uma olhada para o WT, para mim ela mostra tudo, mostra o nosso poder de fogo, mostra o nosso poder de originação, de estruturação, mostra o nosso repasse aqui de dinheiro para o fundo, mostra o tipo de ativo que a gente gosta, mostra os níveis de alavancagem que a gente gosta. Eu acho que isso daqui Você colocou o DNA ali, a impressão digital ficou ali. Isso, tá, você marcou a mercado ali o que é MCCI. Está no nosso DNA, exato. E até acho que vale a pena também a gente mencionar, assim, você elegantemente também não quis comentar, mas isso daqui, você fala, pô, mas inflação mais 6, né? Ou inflação mais... Isso aqui é menos, né? Você, antes do WT, o fundo estava alocado na média inflação mais 6,8. Né? Fala, poxa, por que você baixou a taxa do fundo? E aí, essa resposta ela tem 3 respostas. Né? Acho que a primeira delas não é só 6, né? 6 mais um monte de taxa, então já é um pouquinho mais, é 6,33. Existe uma segunda resposta que isso daqui já estamos aí 50 minutos, então quem está aqui merece, né? A gente já tem um spoiler. Tem outras alocações ainda que vão aparecer de mais ou menos 100 milhões de reais, finalizando todos os recursos da oferta. Inclusive, a gente está utilizando de estruturas compromissadas aqui para poder fazer esse tipo de alocação, que vão puxar a taxa do fundo de volta um pouquinho aqui para esses... Não volta para 6,8, mas está quase lá. Então, a gente está recompondo em outras operações com um pouco mais de taxa, essa perda, entre aspas, de taxa com o WT. E eu não tô com Covid não, tá, gente? Eu tô só com o negócio na garganta. Mas acho que finalmente, assim, o negócio mais importante é aquilo que eu venho mencionando. Neste momento, a gente preferiu diminuir risco do que a gente especificamente aumentar retorno, tá? Olhando muito naquela história de que o high grade colou no high yield, poxa, se você olha para o MCCI hoje, quase 40%, 50% dele estão em 2 operações que são incontestáveis. Então Exatamente. Isso daqui passa muito do pedigree do fundo. É exatamente o pedigree do fundo. O Bruno, antes de você falar de CB, entrou um assunto aqui que você despertou curiosidade nas pessoas, tá vendo? Inclusive em mim. Essa questão do pessoal quer saber sobre a posição do gestor, né? Porque quando é empresa listada, a diretoria, tudo, a quantidade de ações, isso é público. No caso de um fundo imobiliário, não tem essa questão, né? Não tem e tese nem a gente sabe, tá? A gente tem quem controla isso é o administrador do fundo, então isso aqui é protegido por LGPD, etc. Cada um sabe a sua, né? Eu sei que tudo que eu tenho está no MCCI, no MCHF e no MCHY. Tá. Ô Cássio, eu não vou nem passar essa pergunta para o Bruno, eu mesmo respondo. Um fundo de recebível, ele tende a ter um patrimonial mais constante. Ele vai orbitar entre aquilo que foi a emissão, menos custos, que seria 97, 96, 97, 98, e mais alguma coisinha acruada, como é o caso agora do MCCI, 101 e alguma coisinha. Mas no longo prazo isso tende a ficar constante.
E aí você vira para mim e fala, pô, então investir em fundo de CRI não é bom, porque o meu patrimônio não vai mudar. Muda porque como você recebe a inflação, você, entre aspas, tem uma certa obrigatoriedade, entre aspas, de comprar um pouco mais de cotas. Então, seu patrimônio cresce pelo volume de cotas a mais e não por uma valorização patrimonial propriamente dita. Eu até tenho uma brincadeira que eu faço, é óbvio que isso não é possível, é uma brincadeira, que eu falo que deveria ter uma instrução da CVM proibindo fundo de CRI negociar fora do valor patrimonial. Quer comprar e vender, é no patrimonial que acabariam com todos os problemas. É uma brincadeira, óbvio que é uma brincadeira, mas tiraria aí essa dúvida, né? Porque se você está no patrimonial, é a nota de 100 vale 100 e vai ser 100 sempre, e você vai comprar e vender sempre a 100. E aí caberá a você comprar mais notas, né? Ou seja, enriquecer pela quantidade de dinheiro que você vai acumulando. Então, resumidamente, você recebeu os dividendos de um MCCI ou de um fundo de CRI, uma determinada parte você compra mais cotas, a outra parte você está liberado para gastar. Em tese, num fundo de tijolo, você tem um pouco mais de proteção no patrimonial. Por isso que a renda é um pouquinho menor dos fundos de tijolos. Tá bom, seu Cássio? Ô, Bruno, já estamos, como você disse, 50 minutos. É uma aula sempre bater um papo com você. Você tem muita serenidade. Pessoalmente, gente, o Bruno é assim. Por telefone, ele é assim. Por live, ele é assim. Sempre sereno, passando muita maturidade de mercado. Então, vamos lá. Bruno, eu não poderia deixar de falar do Grupo CB, que foi até, ela é quase que original, né? Me corrija se eu estiver errado, mas acho que ela nasce praticamente dentro do fundo. E eu queria que você falasse, são 6 galpões logísticos, multilocatários, locatários de primeira linha, um grupo patrimonialista fortíssimo por detrás, e como você falou, inflação mais 7, numa operação que acabou de ganhar um rating AA, ou seja, A mais. AA+. Não, Ou isso aqui eu vou ter que seja, contar até um segredo para então você. conta o segredo, vai lá. Isso está escrito no rating. Ela seria AAA, que seria o máximo de risco possível, mas tem uma seguradora de um dos galpões, que na metodologia deles lá é duplo a mais, que é o segundo melhor rating possível. Então, pela métrica, o rating é pelo pior dos ratings das partes. Então, o rating da operação, em tese, é AAA, mas a da seguradora deu uma puxadinha para baixo. Mas está tudo bem, aqui a gente está falando do risco duplo a mais, é o segundo melhor risco da S&P, que é a agência global. Isso aqui veio para versar aqui um pouco de quanto que a gente gosta desse deal. Esse deal foi totalmente montado aqui dentro, ele tem uma vida longa, né? Como você falou aqui, ele nasceu junto com o fundo. Não vendo ele nem para minha mãe, né? Essa é a brincadeira. Essa operação ela é 2031, 32, 33, né? Isso, exato. Ela é 100% detida aqui pelos fundos da Mauá. São seis galpões logísticos, quase tudo aqui em São Paulo, a grande maioria em São Paulo, um grande galpão no Rio e um pedacinho, um galpão pequeno no Distrito Federal. 0% de vacância. Taguatinga, né? Taguatinga, exato. 0% de vacância, todos eles né, locados, bem locados. O principal locatário aqui é a própria Via Varejo. Tem outros grandes nomes como a própria Ford também, que é locatária do galpão de Cajamar. Então tem Cajamar ali, tem Jundiaí, é o maior galpão do Brasil hoje. Tem Duque de Caxias, que é uma região muito boa ali de distribuição no Noroeste do Rio de Janeiro. Aí Hortolândia, Taguatinga, Ribeirão Preto, são os imóveis da equação. Então, acho que o que a gente gosta de dizer aqui é o índice de alavancagem dessa operação por si, né, ou seja, o quanto eu tenho de valor dos galpões frente ao valor da dívida, é mais ou menos 40% também, parecido com o que a gente tem aqui no WT Morumbi. Nesse caso, tem uma garantia adicional, que são ações da própria Via Varejo. Fez parte aqui, não é uma garantia imobiliária, então não é o que a gente olha com mais afinco, mas também é uma bela garantia. Tem esse adicional de garantia de ações. E se você colocar tudo isso na conta, está mais ou menos 3-1. Então, para cada R$1 de dívida, eu tenho mais ou menos R$3 de garantias. Isso para a operação completa. E ainda tem né? E tem mais, né? E tem mais. A gente tem as tranches sênior e a tranche subordinada. Ambas são boas, ambas eu adoraria, até para mim nem esse conceito de sênior e sub aqui já até se perdeu um pouco, mas o MCCI está carregando a sênior hoje, essa sênior tem uma índice de alavancagem que é 5-1. Então, para cada R$1 de dívida, eu tenho quase R$5 de garantia. Tá? Então, eu acho que
é mais um exemplo aqui de operação que carrega 100% do nosso DNA, de ter bons ativos, de ter recebíveis, né, de ter baixa alavancagem. Então, isso tudo que você acabou de contar aí é o DNA do fundo e é representativamente importante dentro do PL. Porém, eu queria que você desse uma palhinha sobre o modelo de operações residenciais que você gosta de fazer, que é um pouco diferente do que a gente vê por aí no mercado, e eu queria que você tocasse nesse ponto que eu acho que é importante. Fala, fala no geral, assim. A gente foi muito feliz aqui de fazer uma estratégia de residencial que começou até antes do MCCI, tá? Em um momento em que estava muito difícil para você conseguir financiamento imobiliário. Então você ia lá comprar um apartamento, era muito difícil você conseguir o crédito no banco, muito mais difícil do que é hoje. Então o que o pessoal, a grande maioria fazia? Financiava com a própria construtora. Acho que muitos aqui ouvintes conhecem bem esse modelo. Você financia com a construtora. O que a Mauá fez? Tá? Em épocas ali de 2017, a gente bateu na porta de todas as construtoras e falou assim, gente, vocês têm aqui recebível que você financiou o fulano? Vende para mim. E aí o cara vendia isso como um crédito, né? Você devia para a construtora X, você passou a dever para o fundo da Mauá. Uma cessão simples de crédito. Aí juntou 1, 2, 3, juntou do Baroni, do Bruno, do fulano, do Beltrano, quando dava um volume, você pega todos esses créditos, faz um CRI. E ele vira um CRI pulverizado. Só que qual que é a diferença, né, do que você falou, pô, a gente faz diferente? Primeiro, extrema maioria de imóveis residenciais e salas comerciais, né, consultórios, etc. Segundo, 100% dos ativos são prontos, não tem nada em construção. Então, realmente é o cara que foi comprar um apartamento pronto e financiou. Terceiro, e mais importante, alienação fiduciária de 100%. Tudo tem alienação fiduciária do imóvel. Então, existe o incentivo do cara em pagar, senão ele realmente perde o imóvel. Não é? O meu devedor, gente, isso é muito importante, o meu devedor não é uma SPE, não é uma empresa que concentra os recebíveis nessa empresa e se tiver um problema nessa empresa. O meu devedor é direto centenas, milhares de pessoas físicas, estas cada uma com o seu imóvel, cada um desses imóveis alienados fiduciariamente aqui para o CRI. Né? E o fundo é detentor do CRI. E a estrutura tem a mesma proteção. Se um atrasar dois, não quer dizer que vai ter problema, ou seja... Não, porque você tem uma estrutura de sênior e subordinado. Né? Então, a inadimplência, que é baixa, mas existe, ela fica toda concentrada nessa tranche subordinada. O que o MCCI carrega, que é a tranche sênior, elas estão assim... Pandemia, o que aconteceu? Subiu a inadimplência. Aconteceu alguma coisa no MCCI? Pô, quem leu todos os relatórios sabe que não aconteceu nada. Justamente por essa proteção de sênior e súbita. Exatamente. Inclusive tem um caso curioso para a gente falar, né? Que uma operação que você tem pequenininha lá de hotel, ela tinha um fundo de reserva tão grande também que deu para atravessar tudo e essa operação, assim, o pessoal falava, conta pro pessoal tanto dela, pô, que medo. É. Hoje esse hotel ele bateu recorde de ocupação, não sei se vocês estão acompanhando, mas assim, o turismo está voltando forte. Esse hotel já está com 80% de ocupação. Lembro que a gente conversava, você falava, Baroni, tem um fundo de reserva aqui que essa pandemia vai ter que durar muito. Não, puta de um fundo de reserva, a gente se preparou ali para o pior e assim, o pior não veio, né? A empresa ali, os empresários foram muito sérios, assim, mesmo com o hotel em momentos que ele ficou fechado, todos os pagamentos super em dia, e o hotel hoje voltou, ele está produzindo muito mais recursos do que necessário para a operação. Bruno, eu tenho uma live às 9h09 com o meu querido amigo Luiz Fernando Roxo, que ele quer bater um papo sobre fundo imobiliário, etc. E eu fui convidado pelo canal dele. Ele, sei lá por que quer começar 9h09, aquelas coisas dele lá. Então, nós temos mais poucos minutos, mas temos 10, precisamente. Eu preciso que você dê uma palhinha geral aí para o pessoal sobre o high yield e o hedge fund, tá? Então, assim, sinteticamente, depois a gente pode até fazer uma live, já te deixo pré-convidado aqui, mas dá uma palhinha para todo mundo aí. E depois eu quero fazer uma revelação final. Fiquem aí que eu quero fazer uma revelação no último minutinho. Beleza, vou tomar 6 minutinhos aqui. Então vai. O high yield é um fundo, acho que diferente do MCCI, ele carrega tranches subordinadas, ele carrega operações com uma quantidade maior de risco. Entendam ele como um MCCI, então ele segue os mesmos princípios, tá? 100% do MCHY é originação proprietária, estruturação proprietária da Mauá, a gente visa pelos mesmos tipos de
pelos mesmos pilares que a gente busca. Então, todas as operações têm alienação fiduciária, a gente não faz, diferente dos típicos fundos de high yield de hoje, não tem loteamento, não tem multipropriedade, a gente não tem obra, a gente não foi para lá. Né? Onde a gente foi, deixa eu segmentar riscos aqui. Existem tranches sênior e tranches subordinadas. As tranches sênior estão em sua maioria no MCCI. O MCHY ele carrega as tranches subordinadas. Então ele tem, às vezes, impactos de inadimplência, porém ele é remunerado em volumes muito maiores. Né? Então, acho que para quem está acompanhando aí, o MCHY ele vem pagando recorrentemente 1,30, 1,40. O resultado dele no mês passado foi de 1,92. Assim, é um fundo que paga muito melhor e corre mais riscos também. Então hoje ele é um fundo que não está, a gente não fala tanto, pô, vamos fazer uma live, etc. Ele não tem tantos cotistas, né? A nossa intenção nesse momento até não é tanto varejar, entre aspas, como a gente diz, o fundo, justamente porque ele tem uma característica de mais risco, mais retorno. A maneira do cotista estar diretamente exposta no MCHY é através do MCHF. MCHF é o nosso hedge fund. A gente lançou esse produto aí também. Esse sim, né, você encontra no home broker, ele está no fundo que está indo super bem. Este fundo ele é o único, ele é o cara que comprou o MCHY, ele comprou uma parte importante do MCHY, então ele está indiretamente exposto, e ele também faz outras estratégias lá dentro, seja a estratégia de um FOF puro, né, a gente conhece os FOFs, então ele compra outros fundos imobiliários, mas especialmente esse é um veículo que ele nasceu para participar também das operações estruturadas pela Mauá, que não são dívida. Então aqui dentro da Mauá a gente faz um monte de coisa, a gente não faz só CRI, a gente não faz só dívida. E o que a gente sentia falta, pô, eu gostaria de ter aqui um fundo para acompanhar os meus cotistas institucionais, né, os meus cotistas, os family office que investem com a gente, enfim, investidores, né, mais parrudos que investem com a gente. Eu gostaria de ter um fundo também para acompanhar isso nos chamados club deals imobiliários, né, as pequenas operações ali que é onde a gente acaba ganhando bastante dinheiro aqui no imobiliário. Foi nesta vertente que nasceu o hedge fund. Tá? Então o hedge fund, a proposta dele é justamente participar aqui. Esse é um fundo que ele é híbrido, uma parte dele está investindo em outros fundos de mercado, então está investindo no IFIX, pode investir até em ações também, pode investir em FDICs, pode, né, fazer uma série de investimentos em diversas estruturas de mercado, mas também pode participar diretamente de alguns deals que a gente costuma e gosta de montar aqui dentro, que aí você participa direto numa SPE, você participa direto num FIP, você participa direto num imóvel. Então você tem ele é híbrido, ele consegue fazer essas duas coisas, tá? E hoje ele está majoritariamente alocado no MCHY. Então hoje ele tem um perfil mais de crédito, tem um perfil mais de crédito high yield, está pagando aí também seu 1% ao mês mais ou menos, seguindo essa ideia aqui de poder estar em operações estruturadas. Tá? Muito bem. Pessoal, duas pequenas revelações aqui. A primeira revelação, amanhã, live com a RBR, para falar da RBR Properties. O pessoal tem muita dúvida, o pessoal um pouco mais ansioso com as quedas. Agora o pessoal está vendo que a queda é um pouco mais generalizada, mas amanhã a gente vai bater um papo e todas as dúvidas que vocês tiverem sobre o fundo podem colocar que serão respondidas. E a outra revelação, Bruno, é o seguinte, eu não sei se eu já te falei isso, mas de coração, com todas as pessoas do mercado financeiro que eu já conversei, já me relacionei e já pedi alguma referência, alguma coisa sobre você, sobre a Mauá, é incrivelmente como você é bem quisto pelo mercado e quanto todos elogiam a seriedade, a serenidade e a capacidade técnica que você tem. Então, assim, eu quis fazer essa revelação pública porque realmente chama a atenção, saltam aos olhos como o mercado financeiro, em geral, tem um respeito e uma admiração por você. Aparenta ser jovem, e é jovem de fato, mas a serenidade, a tecnicidade que você tem para lidar com as operações. Então, mais uma vez, eu quero mandar um abraço a todos vocês aí da Mauá, porque realmente é uma casa, uma gestora muito respeitada pelo mercado, e isso é muito bom de se ver. Quando a gente vê outros profissionais, né, que no final do dia, supostamente, tem algum grau de concorrência também, no final vocês disputam operações. Falar de você, eu acho que isso é muito importante, e eu me sinto na obrigação de falar isso publicamente, até para mostrar que você continue nesse caminho, continue nessa jornada, né, jovem, então tenho ainda muito tempo pela frente, muitos desafios pela frente, e eu quis fazer essa revelação pública
porque realmente é o que chega para mim, tá bom? Então, obrigado e parabéns por tudo que vocês fazem aí. Não, obrigado, Baroni. É até emocionante escutar você falar um negócio desse. Você como uma grandíssima figura aqui. Só tenho, obviamente, não só agradecer, mas a dizer que o mérito ele é 10% meu e 90% de todo mundo que faz as coisas aqui no rodarem no MCCI, rodarem na Mauá, toda a equipe, todo mundo que está por trás. Eu acho que os elogios podem cair a mim de uma maneira injusta, deveriam cair para todos. A Mauá é uma grande instituição, as pessoas aqui são maravilhosas e infelizmente a gente conseguiu ter um produto que hoje tem uma escala, né, como o MCCI, que permite a gente fazer operações dessa como o WT, de estar aqui, de estar podendo, né, falar com os investidores, com grandes formadores de opiniões aí como vocês, e espero que a gente possa continuar fazendo esse bom trabalho. É isso aí, eu tenho certeza disso. Claro, você é o porta-voz da turma toda aí, mas é extensível para todos. Então, gente, muito obrigado. Valeu mesmo. Bruno, mais uma vez, parabéns aí pelo trabalho que você está fazendo, principalmente no MCCI, que é o carro-chefe aí. Parabéns pela postura também da própria Mauá de direcionar mais aí para fundos imobiliários. Eu acho que merece, é um produto bem estruturado, é um produto perene, isso é muito importante, tá? Então, tenho certeza que estão em boas mãos, isso é o que importa. Bruno, obrigado. Um abraço mais uma vez à turma toda aí, ao Guilherme e à turma toda aí, tá bom? Obrigado, Baroni. Obrigado a todo mundo que está com a gente aí, 9 horas da noite. Continue com o mestre. Um grande abraço. É isso aí. Vamos que vamos. Um abraço. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau.